Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Efésios, capítulo 6. Vamos ler aqui o versículo 12 de Efésios, capítulo 6. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre a organização de Satanás. Aqui nesses textos nós podemos ver que Satanás tem um governo que está disposto em principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e hostes espirituais da maldade atuando nos lugares celestes. É comum os cristãos darem nomes aos demônios. Até já tenho falado isso aqui para vocês. A gente ouve as pessoas falarem de preto velho, pombagíria e etc. Mas a Bíblia não dá esses nomes aos demônios. No entanto, a Bíblia dispõe para nós aqui, nesta classificação de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Aqui você vai ver que Paulo diz, regiões celestes. Nós vemos aqui, do versículo 6, que é um texto que já lemos, do capítulo 2, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestes. Esta esfera onde nós fomos colocados em Cristo. Mas por que Paulo coloca justamente essa mesma frase? Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Deus não está em guerra contra o diabo, e nem mesmo o diabo está em guerra contra Deus, porque Satanás, ele não tem como guerrear contra Deus. O que existe é uma rebelião. Satanás é um rebelde. A guerra de Satanás é contra nós. Paulo diz, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Então nós vemos que toda esta organização satânica, ela existe com o propósito de nos atacar. É contra nós que Satanás procura atacar. Todo o ódio de Satanás, dentro desse contexto que lemos, é contra nós. Ele odeia Deus, ele odeia Deus. Ele odeia o Senhor Jesus. Mas ele não pode, ele não tem como lutar contra o Senhor Jesus. Ele não tem como lutar contra Deus, porque Jesus já o venceu lá na cruz do Calvário. Jesus já o derrotou lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus já o despojou lá na cruz do Calvário. Todo o ódio de Satanás é contra nós. Ele tenta nos vencer. E o que ele quer impedir? Ele quer impedir que nós venhamos manter a nossa posição em Cristo. Ele quer impedir que nós venhamos gozar da plenitude da vida em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma breve exposição sobre isso, mas no final. Mas antes, quero tomar aqui essas palavras que nós lemos do versículo 12 de Efésios capítulo 6. Primeiro, eu quero que você note a palavra principado. Essa palavra principado é o vocábulo grego arquês. Essa palavra arquês, na língua grega, designa um líder, aquele que é o principal. Aqui nós temos a ideia de um poder inerente, no sentido executivo da expressão. É disso que fala essa palavra principado, um líder, o principal, o maioral. Aqui nós vemos o poder executivo de Satanás, o poder inerente. Na versão em inglês da Bíblia Sagrada, a King James,
Essa expressão é contra os governadores das trevas deste mundo. Essa é a expressão que está no original. Governadores das trevas deste mundo. O príncipe das trevas deste século. É assim que está na Bíblia King James. Eu quero que você note isso, porque essa expressão governadores deste mundo, ela é destinada para demonstrar a extensão, a expansão do domínio, do território de Satanás. Nós sabemos que o mundo é a esfera deste governo onde Satanás está atuando. Este mundo que nós estamos vivendo, que nós sabemos que é uma entidade, este mundo que foi sistematizado por Satanás, isto é, à medida que o homem caiu, ele perdeu a presença de Deus. À medida que o homem caiu, ele foi colocado para fora do jardim do Éden. E depois vocês vão ver que quando a geração de Caim é levantada na terra, essa geração não apenas perdeu a presença de Deus, mas perdeu o próprio Deus. Porque o mundo agora está sendo formado por esta geração. E o mundo adquire um caráter espiritual na vida do próprio homem, na relação do próprio homem. E assim nós vemos que o mundo vai se desenvolvendo gradualmente na história da humanidade. E quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós podemos ver o quanto a Bíblia é clara, é enfática sobre o mundo. A Bíblia chama Satanás de o príncipe deste mundo, lá no capítulo 16 do Evangelho de João. Quando o Senhor Jesus diz, aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. A Bíblia mostra o mundo sempre como uma entidade espiritual. A Bíblia diz que o cristão não deve ter amizade com o mundo, não deve ter nenhum relacionamento ou colocar suas raízes neste mundo, porque o mundo, ele jaz no maligno. Veja bem, o mundo está enterrado no diabo, não é o diabo que está enterrado no mundo. O mundo jaz no maligno. E nós precisamos estar claros quanto a isso. Desde que tenho compartilhado com vocês sobre essa questão de guerra espiritual, tenho procurado mostrar que o nosso maior problema com relação à guerra espiritual é a ignorância. A ignorância que temos com relação a este assunto. A ignorância que temos com relação à nossa posição em Cristo. A ignorância que temos em relação à experiência objetiva, que é o capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, e a experiência subjetiva da nossa salvação, que é o capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Então, toda a nossa ignorância quanto a isso, nos torna o quê? Presas fáceis, presas vulneráveis. Não adianta um cristão dizer, eu leio a Bíblia todo dia. Não adianta um cristão dizer, eu já li tantos livros, eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que jejum. Você pode ter todas essas práticas e ainda ser uma pessoa que o diabo tripudia em cima. Porque é com esse tipo de gente que Satanás conta. É pessoas que se gabam da sua piedade. Porque, irmãos, o Evangelho é atitude. É uma atitude vivida. O Evangelho é uma questão de expressão. Se a sua vida não é uma vida vivida na expressão de viver Cristo, não interessa, não importa o quanto você lê. Não importa quantas vezes você lê a Bíblia, ou já leu a Bíblia. Não importa nada disso, se você não tem prática, se você não tem atitude, se o seu comportamento não condiz com o caráter deste Evangelho. Se as suas palavras, se os seus negócios, se o seu andar não está à altura deste Evangelho. Não importa se você canta, se você toca, se você prega, não interessa nada disso. Eu quero até falar para vocês que é com esse tipo de gente que Satanás conta. Esse tipo de gente são ferramentas mais poderosas na mão do diabo do que aqueles chefes de terreiro de macumba. Esse tipo de gente oferece para Satanás muito mais poder para ele enganar e atuar. Então vocês precisam estar alertas, porque Satanás, ele sabe muito bem como nos seduzir, como nos enganar. Quanto menos temos de Cristo na nossa vida, mais espaço nós vamos dar para Ele. Então veja, eu quero que vocês notem essa expressão, principado. Aqui, quando ele diz principado, significa que ele tem um principado neste mundo. Este mundo aqui
Fala de um mundo alienado, separado de Deus, um mundo que está em oposição a Deus em todos os sentidos. A expressão mundo, dentro do contexto que nós estamos estudando, repito, é uma entidade espiritual. Este mundo é uma entidade espiritual, onde Satanás tem o seu domínio. E esses principados, eles regem, eles dirigem este mundo. O mundo em todas as suas esferas. O mundo em todo o sentido, em todas as instâncias. Tem como príncipe, tem como governador, quem? Satanás. Então olhe para isto. Quando a Bíblia nos diz aqui em Colossenses 1,13, que o Senhor nos libertou de quê? Diz assim, de um império, de um governo de trevas. É isso que diz. O Senhor nos libertou do império de trevas. E nesse império de trevas é aonde Satanás mantém o seu domínio, mantém o seu governo, escravizando as pessoas. Eu quero te dizer algo, olha aqui essa expressão de Colossenses 1,13, império de trevas. Trevas na Bíblia, no sentido espiritual, fala de quê? De ignorância espiritual. Uma pessoa que está em trevas é uma pessoa ignorante concernente aos assuntos espirituais. Sua mente está entenebrecida. Naturalmente, nós já nascemos com a mente entenebrecida por causa do pecado. Você pode ver isso? Então, quando diz que nós fomos libertos de um império de trevas, nós fomos libertos deste império onde reinava a ignorância. Nós vivíamos alienados de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos separados de Deus, estranho às alianças. Por quê? Porque, por natureza, éramos filhos da ira. Veja os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Éramos filhos da ira, estávamos em completa colisão em relação à vontade de Deus. Nosso coração estava completamente tomado pela ignorância. Irmãos, leiam os versículos 17 a 19 do capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Em alguns estudos atrás, nós fizemos uma exposição juntos aqui, nós estudamos juntos esses versículos. Você vai pegar cada uma daquelas palavras. Cada uma daquelas palavras que estão ali no capítulo 4, versículos 17 a 19, descrevem para nós o completo estado de decadência que encontrava o nosso coração quando nós estávamos nesse império de trevas. Junte todos esses textos. Vou te ajudar. Pega os versículos 1, 2 e 3 de Efésios capítulo 2. Depois, pega os versículos 17, 18 e 19 do capítulo 4 de Efésios. Depois, pegue o versículo 3 de Colossenses capítulo 1. Aí você vai ter o quadro completo do que é uma vida sem Deus. Aí você vai entender que esse império de trevas. Por que Satanás domina as pessoas? Por que Satanás governa elas? Por que Satanás mantém as pessoas escravas, como ele quer, fazendo o que ele quer? Então, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que ele, o Senhor, nos tirou do império, Deus nos tirou do império de trevas. De trevas, biblicamente falando, fala de ignorância espiritual. E a ignorância é a principal causa da decadência do mundo hoje. O mundo está como está por causa da ignorância. Hoje nós talvez estejamos vivendo o tempo descrito pela ciência, onde o conhecimento mais tem se elevado. O conhecimento humano tem chegado a uma proporção que, em momento algum da história, em sentido de massa humana, nós podemos chegar a tal conhecimento. Hoje a informação é muito fácil, é acessível.
À medida que a inteligência do homem avançou, mais ignorante ele tem estado de Deus. A medida da sabedoria de uma pessoa não está na sua inteligência, porque sabedoria é um dom de Deus. Sabedoria não é um conhecimento intelectual. Sabedoria é uma revelação divina no coração do homem. Você quer saber o que é sabedoria? Abra sua Bíblia, lá na sua casa. Leia o capítulo 8 de Provérbio. Ali você vai ver a sabedoria personificada. Aí você vai lá para Efésios, no capítulo 1. Aí você vai ver a partir do versículo 15, Paulo orando para aqueles irmãos em Éfeso. E quando ele chega no versículo 18, ele ora para que Deus dê àqueles irmãos o quê? Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Inteligência você pode comprar. Inteligência você pode obter. Sabedoria Deus te dá. Sabedoria não depende do intelecto. Sabedoria depende da submissão, da consagração, da entrega, da piedade, da devoção, da intimidade com Deus. Tem pessoas que não sabem a diferença de um zero para o O, mas tem sabedoria espiritual. Compreende isto? Então Satanás, ele age aonde? Da ignorância. Quando eu falo de ignorância, eu não estou tocando a questão da inteligência. Ele usa até a inteligência do homem para poder subverter o pensamento do homem em relação à sabedoria. Porque hoje o intelecto é o que é mais importante. Toda a essência intelectual de Satanás é burrice, porque Satanás é uma faculdade de burrice. Ele não tem sabedoria, ele tem perspicácia. Sabedoria só quem tem é Cristo, porque ele é a sabedoria de Deus. Ele se tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria. Olhe 1 Coríntios 1,30. Vamos avançar mais um pouco aqui. Vamos voltar para Efésios 6,12. Então, nós temos aqui principados, depois nós temos potestades. Aqui nós já vimos o primeiro. Então, veja, a Bíblia é clara. Primeiro, principado. Agora, potestade. No original, essa palavra é exousia, da onde vem governo, da onde vem o reino, autoridade, domínio. Essa palavra descreve para nós, de maneira clara, que Satanás tem um governo aqui, ele tem um domínio aqui, ele tem uma autoridade nessa terra. Irmãos, eu e você, irmãos e irmãs, todos nós precisamos ver isso. Nós não podemos negar a existência do diabo, porque ele existe. Porque o mundo tem ignorado o diabo, porque o mundo tem desconsiderado Satanás, como ele é descrito na palavra de Deus. É por isso que o mundo está como está, porque ele tem ignorado o próprio diabo. Tem um texto que vai nos ajudar a entender essa palavra exousia, ou potestade. Lucas capítulo 4, e o versículo 5. Lá na tentação, lá no deserto, quando Satanás, ele mostra ao Senhor Jesus todos os reinos deste mundo. Ele diz para o Senhor Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade. Ele diz para o Senhor Jesus que ele daria para o Senhor Jesus, não os reinos, mas a autoridade ao Senhor Jesus, sobre esses reinos. Agora veja o que ele diz mais à frente: porque ela me foi entregue. Eu queria que você sublinhasse isso na sua Bíblia, porque essa frase só é descrita aqui. Me foi entregue. Me foi entregue por quem? Por Adão. Porque você se lembra quando Deus criou o homem, lá no capítulo 1 e o versículo 26 de Gênesis? Deus diz para o homem: domine os peixes do mar, as aves do céu, os répteis na terra. A palavra domine aqui no hebraico, ela é a palavra correspondente para essa palavra exousia no grego. Então, esta exousia é a mesma palavra que ele usa aqui. Dar-te esta autoridade. Que autoridade? Aquela que Adão perdeu. Ele diz: eu te darei esta autoridade. Você está vendo aí? Porque me foi entregue. Você pode ver a seriedade disto.
O homem perdeu essa autoridade. Agora, Satanás, ele usurpou. A partir de então, aquele homem que Deus criou, conforme sua imagem e semelhança, deu a ele a autoridade e o governo, para que ele pudesse dominar esta terra. Este homem perdeu, porque agora ele caiu, e Satanás usurpou este lugar. Porque o propósito de Satanás era, na eternidade passada, usurpar o lugar do filho. Ele não conseguiu, e ele caiu. Agora ele vem até o homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus, perverte esse homem, leva o homem ao pecado, à queda. E agora ele tem uma brecha, e ele passa a ter um domínio aqui nessa terra. Você diz, irmão, isso é um absurdo, mas não é. É só você ler a sua Bíblia. Leia o capítulo 2 de Gênesis, versículo 15. A Bíblia diz que Deus colocou o homem para cuidar do Éden, para guardá-lo. Está na sua Bíblia. Versículo 15 de Gênesis capítulo 2. Por que ele tinha que guardar o Éden? Por que ele tinha que guardar tudo aquilo? Porque era a responsabilidade dele. Guardar significa manter o território. É a palavra vigilância no Novo Testamento. Enquanto o homem mantivesse o Éden guardado. Guardado como? No poder da obediência. À medida que o homem caminhasse em obediência a Deus, o Éden estava guardado. Você pode ver isso? Como que o homem guardaria o Éden? À medida que ele caminhasse em obediência, porque o dia que ele desobedeceu, o Éden ficou desguarnecido. Veja a importância da obediência. Irmãos, nós temos que olhar isso com muita seriedade. Porque Satanás tem levado uma vantagem imensa de nós, por causa da nossa ignorância. Porque nós não temos sido sóbrios, nem vigilantes, como Pedro disse. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando a quem tragar. Tudo isso é tão sério, e nós temos sido tão descuidados quanto a isso. Então você vê que essa palavra potestade, essa palavra define o governo de Satanás aqui. Voltemos, irmãos e irmãs, para mais uma palavra: principados, potestades. Depois ele diz, dominadores deste mundo tenebroso. A palavra aqui no grego é muito interessante. Essa palavra é cosmokratos. Aqui fala daqueles demônios que agem em todo o sistema econômico, político, do governo desta terra. Irmãos, irmãs, vocês concordam comigo que toda a política deste mundo, toda a economia deste mundo, todo o governo deste mundo é maligno, é perverso, é corrupto? Ou vocês conhecem um governo justo, perfeito nessa terra? Alguém tem um modelo para nos dar? O socialismo é perfeito? A democracia é perfeita? A ditadura é perfeita? Tudo isso é imperfeito, é corrupto, não é verdade? Eleição após eleição, troca-se o governo, às vezes repete o governo. E ele é bom? Ele é justo? Ele é um exemplo para nós? Esses governantes que estão aí, irmãos, eles não servem de parâmetro, de modelo moral para os nossos filhos. Mas eles estão no poder, não é verdade? Existe algum governo que nós podemos colocá-lo como um padrão moral? Não. Sabe por quê? Satanás infiltrou esses dominadores, esses cosmocratos, em todo o sistema de política, de economia, de governo do mundo. Você vê a saúde, você vê a educação. Aonde você olhar nessa terra, você vê injustiça imperando. Aonde você olhar nessa terra, você vê a corrupção operando. Mas por que está operando? Aí troca-se ministro, troca-se secretários, continua do mesmo jeito. Por quê, irmãos? Há muitas pessoas bem intencionadas. Você vai em vários ministérios, tem cristãos sérios. Existem pessoas sérias nos governos. Mas por que eles não conseguem mudar a realidade das coisas? Porque quem manda ali não é o presidente, não são os ministros. Quem manda é Satanás, é a Bíblia que diz, cosmocratos, dominadores deste mundo tenebroso. Por mais que um governo seja bem intencionado, ele não consegue fazer o que ele quer. Sabe por quê? Existem espíritos malignos atuando em toda a esfera
da política, da economia, da saúde, da educação, onde quer que seja. É isso que a Bíblia diz. Então, quando você olhar para essa palavra, dominadores deste mundo tenebroso, eu gostaria que você notasse aqui a palavra mundo. Eu gostaria de colocar 5 pontos para vocês entenderem essa palavra mundo aqui, deste mundo tenebroso. A palavra mundo, nós sabemos que ela vem do grego cosmos. Fala de uma coisa arranjada, ornamentada, sistema organizado. Você pode ver que Satanás, ele sistematizou todas as necessidades do homem, por isso que ele controla as coisas. Tudo neste mundo é na base de um controle governamental e espiritual. Então ele organizou todos os seus séculos através desses sistemas. E assim ele está atuando. Então, eu quero que você note aqui, quando você encontrar esta palavra mundo, essa palavra fala de uma organização maligna. Esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. Segundo, o mundo denota o esquema ou o sistema e a organização do inimigo com o único propósito: usurpar o lugar de Deus no coração do homem. Você talvez não entenda o que eu estou dizendo, mas eu vou colocar em aspectos práticos dentro do contexto da sua vida. Veja como nós temos tantas desculpas para não termos uma vida de intimidade com Deus. Nós falamos que não podemos ter intimidade com Deus, tempo com Deus, por causa do estudo, por causa do trabalho. Sempre estamos cansados, porque nos sentimos como que invadidos no nosso tempo, com a nossa responsabilidade, como se a nossa responsabilidade fosse a nossa inimiga, como se a responsabilidade não fosse uma virtude, mas um defeito que eu tenho, porque sou responsável, aí eu tenho que trabalhar, tenho que estudar e não sobra tempo para nada. Mas é uma forma que Satanás tem feito para poder ganhar o coração das pessoas. Essa tem sido uma maneira como Satanás tem trabalhado de uma forma sutil para aprisionar as pessoas. E por isso as pessoas ficam cansadas, estressadas, desanimadas. E não percebe que por detrás disso existe uma força espiritual que trabalha de uma forma sutil para escravizar a pessoa no tempo. Quando você olha para trás, é 1 mês, 2 meses, 3 meses. E você vê que a sua comunhão com Deus tem se perdido no tempo. Você percebe que aquele zelo, que aquela fome que você tinha pelo Senhor foi se acabando, foi se diluindo. E você tenta agarrar e não consegue mais, porque você está preso como que um inseto numa teia de aranha, que você não consegue se desvencilhar. Você percebe que a morte espiritual está chegando. E você tem uma relação tão forte com pessoas, com amigos, com parentes, que o pouco de tempo que sobra é preenchido por eles. E nunca sobra tempo para você cultivar uma vida de intimidade, de piedade com Deus. E à medida que o tempo vai passando, mais preso nessa teia nós vamos ficando. E sabe o que é isso? Mundo. O mundo que Satanás tem feito, trabalhado, para tomar posse do teu coração, para tomar posse da tua vida. Terceiro lugar, o mundo é um sistema opressor, e Satanás é o príncipe deste sistema. É ele que está por detrás desse sistema que te oprime, que vai te fustigando, te deprimindo. Ele começa muito lentamente. Sabe como ele faz? Ele vai te apertando aos poucos. Aí você se sente muito ansioso e preocupado. Depois você passa do estado de ansiedade e preocupação e vai para um estado de angústia e depressão. Depois você sai do estado de angústia e depressão, vai para o estado de opressão. E algumas pessoas até suicidam. A maneira como Satanás vai possuindo a vida delas. Algumas pessoas perdem o controle até mesmo da própria vida em relação a tudo isso. Em quarto lugar, o mundo está organizado de forma visível, mas porém, o seu poder é um poder invisível. Nós vemos hoje o mundo organizado em todo o sistema visível, mas o mundo como entidade, o poder que está por detrás de todo esse sistema é um poder invisível. E este poder está em toda parte. Mas irmãos e irmãs, nós temos que entender que o Deus que nos salva do pecado é o mesmo Deus que nos salva do poder do mundo.
Por último, o mundo é uma mentalidade, é uma perspectiva de vida sem Deus. Isto é o mundo. Uma perspectiva de vida sem Deus, um conceito de vida sem Deus. De acordo com a Bíblia, o mundo sempre está em colisão contra Deus. O mundo sempre está em oposição a Deus. O mundo nunca concorda com as coisas divinas. O mundo sempre estará em completa colisão à vontade de Deus. Esses 5 pontos servem para ilustrar para nós, de forma sucinta, o que significa o mundo. Amados, uma outra expressão que eu quero que você note nesta frase: dominadores deste mundo tenebroso. Essa palavra tenebroso, no original grego é skotos, no original grego é skotos, fala de trevas, fala de escuridão. Este mundo, essa mentalidade, essa perspectiva sem Deus, de trevas, de escuridão. E nós sabemos que trevas é uma metáfora para descrever a ignorância espiritual. Vamos ler aqui Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo, olhe bem, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olhe bem, veja que a palavra espírito aqui, numa tradução fiel, fala princípio, é um princípio. Esse espírito aqui, como está na nossa Bíblia, não é a tradução mais correta. A tradução correta é princípio, o princípio que opera. Essa é uma palavra forte, porque fala de energia, fala de força, fala de um poder. É isso que você vai entender. Então nós precisamos ver isso com muita clareza. O princípio que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja a seriedade disso. Amém. Vamos avançar um pouquinho. Por último, Paulo fala assim, então vamos lá, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e agora, por último, hostes espirituais da maldade, atuando nas regiões celestes. Hostes espirituais da maldade. Aí, Efésios 6:12. Esta palavra hostes é a palavra grega poneria, significa depravação, corrupção, malícia. Aqui são os demônios das drogas, da prostituição, de toda a depravação moral, da feitiçaria. Então, estes são as hostes espirituais da maldade. Talvez nós tenhamos dado mais ênfase a esses demônios, mas na verdade, dentro da classificação, esses são os demônios mais inferiores. Em termos de poder, esses demônios são inferiores aos principados, potestades, aos dominadores deste mundo tenebroso. Porque as pessoas ficam no mundo hoje, você vê um grande avanço do governo querendo combater as drogas. O governo consegue vencer as drogas? Não. Por quê? Porque os principados e as potestades, os dominadores, que são os demônios de poderes mais avançados, esses é que estão no governo. Se o governo está debaixo desses demônios, como é que ele vai conseguir dominar essas hostes espirituais da maldade? Como que o governo vai conseguir vencer isso? Não vence nunca. Você vê em todos os aspectos o avanço da pecaminosidade do homem, da imoralidade, da depravação. Você vê isto. Se fala tanto de libertar as pessoas, de ajudar as pessoas sobre os vícios das drogas, de tantas coisas, mas o governo, ele não combate aquela droga que silenciosamente mais causa dano aos homens, que é o cigarro e a bebida. Não é verdade? Mas isto é social, né? Fumar é social, fumar é cultura, beber é cultura. Mas se você for colocar em proporções, essas drogas atingem mais o homem, destrói muito mais do que essas outras. E essas não são proibidas, sabe por quê? São lucrativas para o governo. Se você colocar isso no papel, você fica chocado. Todo mundo sabe disso. Mas por que o governo não proíbe isso? Porque existem principados. Não é o governo que quer, é Satanás que quer. Quem manda no Brasil não é o Lula. Quem faz o que quer nesse país é o diabo. Você entende isso? Eu sei que isso choca vocês, porque a gente tem aquela falsa piedade. Não, irmão, quem manda nesse país é Deus. Espera,
Antes de você responder isso, você tem que saber o que é guerra espiritual. Deus não manda no Brasil. Deus manda em tudo. Você entende? Ele é soberano. E até deixar Satanás mandar no Brasil faz parte do poder dele. Porque Satanás só manda porque Deus é Deus. Porque ele está no trono e ele permite isso. Só que não é por esse meio, por esse caminho que Deus vai agir. Deus vai agir por meio da igreja. Você entende? A igreja é a expressão da autoridade dele na terra. Deus não pode fazer nada nessa terra se não for através da sua igreja. Não é porque ele não quer, não tenha poder, porque ele não vai ferir sua justiça e a sua autoridade, o seu princípio. O que diz o versículo 10 de Efésios capítulo 3? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades. A expressão da autoridade de Deus na terra começa lá em Gênesis capítulo 1, você vai entender aquilo lá. Deus interviu ali, quando o homem caiu, naturalmente Deus levantou ele, restaurou ele e tirou Satanás do Éden. Não, Deus tirou foi o homem. Satanás continuou no trono deste mundo. Você consegue entender agora? Quem foi colocado para fora não foi Satanás, foi o homem. Porque Deus, ele não age como nós agiríamos numa situação dessa. Deus é justo e é correto. Então nós não conhecemos o caráter de Deus, não conhecemos o propósito de Deus e queremos dar respostas evasivas. Irmãos, não podemos fazer isso. Nós não podemos dar respostas evasivas para nada. Você tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer o caráter de Deus para você tocar nesse assunto. Então quem é que é o príncipe deste mundo? Não foi eu, não foi você, ninguém disse isso, a não ser o Senhor Jesus. O príncipe deste mundo, quando ele disse o príncipe deste mundo, ele estava dizendo que Satanás tem um principado aqui, e é ele quem manda. Mas ele disse, mas ele não tem nada em mim. Se Satanás não tem nada em mim e você, ele pode ser o príncipe dessa terra como ele for, ele não tem autoridade sobre nós. Porque a autoridade de Deus na terra foi dada à igreja. Essa autoridade foi dada com um propósito. Veja o versículo 20, lá de Romanos capítulo 16. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Você entende? Um dia este governo das trevas, este governo do mal, que tem um principado aqui, este governo, ele vai ser esmagado pelos pés da igreja. Por isso o Senhor está chamando a sua igreja, Ele está reivindicando esta igreja, Ele está restaurando o seu testemunho nela. Irmãos e irmãs, há quanto tempo nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus? E quantos de nós temos nos dado conta da seriedade, da responsabilidade de viver esse tempo? Quantos de nós estamos levando isso a sério? Quantos de nós que estamos aqui, estamos levando isto aqui a sério? A grande multidão está achando muito boa a palavra, mas não se dá conta do peso dela. Mas um dia Deus vai reivindicar uma resposta dessa palavra. E vamos ver qual é o conteúdo que você tem. Porque um dia, essas trevas que têm cobrido essa terra, chegarão no seu apogeu. E o príncipe deste mundo terá o seu anticristo aqui nessa terra. Um governador humano que vai comandar este mundo. Olhe o que está acontecendo nessa terra, neste exato momento. Olhe para a África. Veja os grandes conflitos da África. Olhe para o Oriente. Veja os grandes conflitos no Oriente. Olhe para a Europa. Veja o que está acontecendo na Europa. Criaram-se um mercado comum europeu, mas eles não conseguem se entender. Eles não conseguem sobressair aos Estados Unidos, nem mesmo às grandes potências, aos grandes tigres asiáticos. Essas nações que compõem o mercado comum europeu, e eles sonhavam com isso, com uma poderosa nação. E essa poderosíssima nação iria suprimir todas as demais potências. Eles não conseguiram fazer isso ainda. Olhe o caos que é o mundo. Olhe para os Estados Unidos. Eles entraram numa guerra, quebrando o princípio de autoridade. Tiraram Saddam Hussein. Nós aqui, ninguém, eu acredito, aqui concorda com Saddam Hussein. Ele está morto agora, sabemos. Mas quando os Estados Unidos tirou aquele homem, como tirou
o Iraque virou um caos. Manda-se tropa. Os homens mais preparados dos Estados Unidos estão lá. Conseguem colocar ordem no país? Não conseguem. Porque feriram o princípio de autoridade. Você entende? Trilhões de dólares já foram gastos. Não se resolve nada. Olhe como está o mundo. Olhe as grandes catástrofes. Olhe tudo o que está acontecendo nessa terra. O mundo clama por um líder mundial que traga paz, que traga segurança. O mundo clama por isso. Ele vai aparecer. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que está lá no versículo 14, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aqui este fim é o fim desta era. E o fim desta era é o reino. É o reino milenial de Cristo. Aí vai iniciar o reino milenial. Por isso o Senhor, Ele está preparando um grande exército de vencedores. Não segundo a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade tem pregado muito isso. Irmãos, nós não precisamos de teologia da prosperidade, precisamos de prosperidade na teologia. Precisamos que as riquezas dos céus venham inundar o nosso coração com a verdade de Deus. Você compreende isso? Então agora, deixe-me concluir este ponto, este assunto de hoje. Deus está reivindicando a sua igreja. Para onde Deus está nos conduzindo nesta geração? Qual tem sido o propósito de Deus em derramar para dentro de nós a vida do seu Filho? O poder do Espírito Santo. Qual tem sido o propósito de Deus de investir em nós a sua palavra nesse tempo? O propósito de Deus é de nos conduzir à plenitude de Cristo. Meus irmãos, quero ilustrar isto com vocês, com um fato lá no Antigo Testamento, que vai nos ajudar a entender melhor esse versículo 12 de Efésios capítulo 6. Vamos estudar um pouquinho da história do Antigo Testamento, da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Se você abre Números capítulo 33, você vai ver que ali estão as 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. E você vai descobrir que a 32ª estação é chamada Ezion-Geber. É curioso isso, porque naturalmente quando você lê essa frase na Bíblia, você nunca vai se interessar por ela. Você nunca vai se importar com isso. É natural que nós não demos nenhum valor a uma frase, a um nome de uma estação como essa, Ezion-Geber. O que isso quer dizer? Para muitos nada, mas para mim e para você, que nesse tempo tem sido ajudado pelo Espírito Santo, nós precisamos permitir que o nosso coração se abra diante da revelação da palavra de Deus. Mas não é tão simples assim. Vou tentar sintetizar isso, irmãos, porque nós gastaríamos um tempo maior para poder chegar até aqui. Vocês sabem que eles saíram lá de Ramsés. Ramsés foi a primeira estação. Então eles vieram por Ramsés, Sucote, Etam, Pirairote, Mara, Elim, Refidim, e aí sucessivamente. Mas eles chegaram lá em Ritma. Você se lembra de Ritma? Vou te ajudar. Ritma é a 15ª estação. Irmãos e irmãs, isso é especial demais. Porque quando eles chegaram em Ritma, foram 2 anos de peregrinação. E quando eles chegaram em Ritma, eles estavam perto de entrar em Canaã. Você começa estudando a parte final do capítulo 12 e vai até o capítulo 14 do livro de Números. Mas quando você chega no capítulo 13, a partir do versículo 31, você tem aquele relato daqueles 12 espias, especialmente dos 10. Deixa eu fazer uma explanação mais sucinta, mais concisa para que você entenda. Você se lembra que quando eles chegaram em Ritma, ali, 2 anos, eles estavam prestes a entrar. Eles chegaram nesta região do Golfo de Acaba. Guarde esse nome, Golfo de Acaba. Essa região aqui, foi aqui que eles entraram.
Você se lembra lá do versículo 31 ao 33 de Números capítulo 13? O que eles falaram? O que aqueles 10 espias falaram para o povo? Isso é impossível. É impossível nós entrarmos naquela terra inconquistada, porque é terra de gigantes. É terra que devora os seus moradores. Ali nós vimos os filhos de Enaque. Os Enaquins eram gigantes. Diante dos seus olhos, nós éramos como insetos. Esta é uma terra que devora os seus moradores. Esses são os versículos 31 a 33 de Números capítulo 13. Você se lembra disso? E o que aconteceu? Aí você vai estudar o capítulo 14 de Números. Deus se entristece. Deus diz: vocês não vão entrar nessa terra. Vocês não poderão mais entrar nessa terra. E sabe o que aconteceu? A partir daquele momento, eles entram para uma região chamada região do Monte Seir. Sabe onde você vai entender isso melhor? Vou te ajudar. O capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Deuteronômio. A gente vai ler daqui um pouco. E eles ficaram rodeando aquelas montanhas de Seir, que era uma cordilheira muito grande. Muitas e muitas estações. Veja bem, da 16ª até a 30ª estação, ou 31ª, porque a 31ª é a Brona, vou falar dela agora. Então, daqui, veja bem, 15 estações, eles ficaram em torno do Monte Seir, andando em círculo. Olha que coisa curiosa, por causa dos gigantes. E sabe onde é que eles viram esses gigantes? Aqui em Ezion-Geber. Sabe o que significa Ezion-Geber? Homens altos, gigantes, homens fortes. Deixa eu ler com vocês um texto, por favor. Números capítulo 13, versículos 31 a 33. Olha o que eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens grandes, de grande estatura, Ezion-Geber. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Estão vendo? Eles não tinham uma visão de quem era Deus, eles só tinham uma visão de quem era o inimigo. Quero que vocês guardem tudo isso, porque a gente vai precisar para entender o versículo 12 de Efésios capítulo 6. Agora, meus amados irmãos e irmãs, abram comigo suas Bíblias, em Deuteronômio capítulo 2. Vocês não vão ler, eu queria só que vocês olhassem para mim, porque eu quero fazer uma explanação antes de vocês ler esses versículos. Vocês se lembram que eu disse que a 31ª estação é a Brona. Essa palavra no hebraico, a Brona, ela significa travessia, cruzamento, encruzilhada. Mas por quê? Deixa eu dizer algo para vocês sobre este lugar. Se você estuda essa região de Abrona, você vai descobrir que aqui era onde as principais vias passavam. Se você saía do Monte Sinai, você estava subindo para a Arábia, era ali que você ia passar. As principais vias, elas chegavam naquele ponto de inflexão. Então, todas as vias chegavam ali. Então, a partir de Abrona, eles foram direto para Canaã, não mais andando em círculo, agora eles vão direto. Veja, Abrona, fala de quê? Qual o significado de Abrona? Cruzamento. Sabe o que significa espiritualmente, Abrona? Cruz, o caminho da cruz. Você vê na sua vida, às vezes nós andamos assim, equivocados, mas quando você anda pelo caminho da cruz, você anda diretamente para a plenitude de Cristo. Somente o caminho da cruz pode nos conduzir a Cristo. Nós necessitamos do trabalho da cruz em nossa vida. É isso que fala Abrona. Mas depois de Abrona tem o quê? Gigantes. Irmãos,
eles não podiam sair de Ritma e ir diretamente para Canaã. Por que tudo aquilo aconteceu? Porque Deus permitiu, porque, irmãos, deixa eu dar um texto para vocês. Anote esse texto e não esqueça dele mais nunca, para você entender isso aqui. 1 Coríntios 10, e o versículo 6. Quando Paulo está falando dessas jornadas, ele diz, tudo o que foi escrito aqui foi para nossa admoestação. Irmãos, o Espírito Santo escreveu essas verdades tendo em vista eu e você. Estão entendendo? Eu e você. Está lá no versículo 6, Paulo diz isto. Nós que chegamos no fim deste século, foi para nós que ele deixou isto. Então olhe, o Senhor, ele reservou isso para nos ensinar. Porque antes de nós entrarmos na plenitude de Cristo, nós necessitamos do trabalho da cruz na nossa vida. Nós nunca vamos vencer gigantes. Nunca poderemos vencer gigantes se não formos trabalhados pela cruz. A primeira geração foi aquela geração que fracassou. A primeira geração foi aquela geração que morreu no deserto. Eles não puderam entrar na terra, com exceção de Josué e Calebe. Todos eles tiveram que morrer e tiveram que passar pela morte sem entrar na terra prometida. A primeira geração não pôde entrar. A segunda geração, esta sim, esta pôde entrar. Então, irmãos e irmãs, essa nova geração, essa geração que foi gerada no deserto, deserto não é um ponto geográfico na nossa vida. Deserto fala de sofrimento, deserto fala de provação. Somente aqueles que conheceram espiritualmente o significado da provação na sua vida, somente aqueles que são gerados no sofrimento, esses sim, terão o caráter do verdadeiro exército de Deus que vai vencer o inimigo. Vai pisar na cabeça de Satanás. Agora, olhe aqui. Então agora você tem uma visão de Abrona, fica fácil. Versículo 1 diz, depois, viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. Aqui existe, quando você estuda essas citações, você precisa estar muito atento, porque sempre estaremos fazendo correções. Porque dá a ideia que eles estão voltando para o Mar Vermelho. Não é. Aqui não é o canal de Suez, porque fala Mar Vermelho, você pensa que é o Mar Vermelho por onde eles passaram. Não é. Aqui é o Golfo de Acaba e não o canal de Suez. Golfo de Acaba. Ok? Diferente do canal de Suez por onde eles passaram, quando eles saíram de Pirrairote. Lembra? Saíram de Pirrairote, atravessaram o Mar Vermelho, foram para Mara, depois para Elim. Então, só para você entender, a título de informação, aqui é o Golfo de Acaba. Seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor nos dissera. Muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Isso quer dizer, eles ficaram muito tempo, a ordem que não está dentro da cronologia. Ele está descrevendo isso. É uma síntese de tudo que ele está falando aqui. Então veja bem, aí diz o quê? Que eles ficaram 38 anos. Então o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante esta montanha. Quantos anos que eles rodearam a montanha? 38 anos. Virai-vos para o norte. Aqui é Abrona. É aqui que eles tomam a direção reta para Canaã. Por favor, agora olhe comigo, versículo 8. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elata e de Ezion-Geber. Elata é o mesmo que Abrona. Viramos-nos, seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei a Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins, sabe o que significa aqui esses Emins? Essa palavra no hebraico significa pavor, terror, porque eles eram povos altos, fortes, eles massacravam todos os seus inimigos.
os Emins. Dantes habitavam nela, povo grande e numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins e os Moabitas. Anaquins. E os Moabitas lhe chamavam Emins. Os Oreus, olivenses Oreus, também habitavam outrora em Seir. Porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si. E habitavam no lugar deles, assim como Israel fez, a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Então veja bem, meus irmãos, eu queria que vocês entendessem isto. Então, o que estava entre Canaã e Israel? Estava Ezion-Geber. Estava quem? Estavam esses gigantes. O que significa esses gigantes? Principados e potestades. Esses gigantes estavam aqui quando? Lá em Ritma, lá na 15ª estação, quando eles viram os gigantes. O que eles disseram? Nós não podemos possuir a terra. O que significa a terra de Canaã no sentido espiritual? A plenitude de Cristo. E eles achavam que eles jamais poderiam desfrutar da plenitude, espiritualmente falando, da plenitude de Cristo por causa dos gigantes. Eu não sei se você está entendendo isso. Mas, irmãos, agora olhe para o versículo 12 de Efésios capítulo 6. O propósito desses principados e potestades é impedir que você entre na plenitude de Cristo. É isso que Satanás está fazendo. Toda esta guerra espiritual que ele tem desenvolvido com o propósito de te atingir, é impedir que você desfrute da plenitude de Cristo. Eis a explicação para tanta pobreza espiritual no meio do povo de Deus. Porque Satanás tem se colocado, esses gigantes, esses principados, essas potestades, para impedir que você avance. Olhe para a tua vida. Você tem desfrutado da plenitude de Cristo? Você tem gozado de uma vida de intimidade com Deus? Uma vida onde você tem revelação plena de Deus na sua vida, de um desfrute real daquilo que é Deus? Não estou falando de emoções efêmeras. Estou falando de uma vida profunda em Deus. Estou falando de uma vida que verdadeiramente vive Cristo. Você tem vivido tal vida? Mesmo que você tenha visto tantas oposições, tantas lutas, mas você sente cada dia fortalecido para avançar mais e mais para dentro de Deus. O que é que tem impedido você disso? Você tem 1000 desculpas, mas a Bíblia não dá nenhuma delas. A Bíblia não cita nenhuma desculpa. Cita, sabe o quê? Principados e potestades. Satanás tem impedido você de desfrutar de Cristo. Por isso que a vida de muitos cristãos são tão vazias. Por isso que a vida de muitos cristãos tem perdido o significado. Aqui estão esses gigantes. Talvez você diga, bom, nós não temos medo dos gigantes. Satanás não se preocupa se você tem ou não tem medo dele. Satanás está inquieto com o único propósito de te enganar, de te seduzir. É a palavra que Paulo usa lá em Efésios, capítulo 6. Astutas ciladas. A palavra ali, metodias no grego. Sua sutileza, seus métodos imperceptíveis, que vai nos envolvendo, que vai nos engolfando, que vai nos amarrando, que vai nos seduzindo. Quando você olha, toda a sua vida está espiritualmente emaranhada. Você percebe que espiritualmente você não avançou. Você percebe que a plenitude de Cristo é algo distante da sua realidade espiritual hoje. Irmãos, nós não temos que ler a Bíblia com o propósito de nos enganar. Nós não podemos ler a Bíblia e ficar lendo livros como se nós estivéssemos passando um paliativo na nossa consciência. Nós temos que ler a Bíblia, ler livros, seja lá o que for no sentido espiritual, com o propósito de obter mais e mais comunhão com Deus. É isso que Satanás quer impedir. Eis a razão da sua frieza. Eis a razão da sua fraqueza. Eis a razão da sua superficialidade espiritual. Esses gigantes estão colocados na nossa frente, ao nosso derredor, para impedir que nós venhamos avançar. Por isso ele tem usado o mundo
Por isso que Ele tem sistematizado todas as coisas nesse mundo para nos envolver. Veja o que existe de entretenimento nessa terra, com o propósito de nos seduzir, de ganhar o nosso coração. E nós não temos tido discernimento. Irmãos e irmãs, esses gigantes estão aí. E o propósito deles é impedir que você entre na plenitude de Cristo. Eis a explicação para tanto vazio, para tanta frieza, para tanta indiferença, para tanta pobreza espiritual. Às vezes admiramos porque Deus tem revelado sua palavra para uma pessoa ou outra. E por que não revela para nós? Deus deseja abrir a sua palavra para a sua igreja, para alimentá-la. Porque a palavra de Deus revelada é o alimento que nos sustenta. É o alimento que nos fortalece. É o alimento que nos dá vigor. O falar do Senhor é o seu trabalhar em nós. À medida que Deus vai falando, Ele está trabalhando Ele mesmo na nossa vida. É tudo que Satanás não quer. Olha, irmãos, o versículo 10 de Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura. De quem que é a armadura? É minha? É tua? Não, a armadura, ela é de Deus. Como nós vamos nos revestir dessa armadura que é do próprio Deus, se somos espiritualmente pobres, se temos sido negligentes, levianos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, irmãos. Que a sua palavra possa abrir os nossos olhos. Que o Senhor possa agir de uma forma poderosa na minha e na sua vida. Porque esses principados estão aí, com o único objetivo: impedir que você desfrute da plenitude de Cristo. O propósito de Satanás é que você seja uma boa cristã, um bom cristão espiritualmente pobre. Um bom cristão superficial. Uma pessoa que gosta muito de ler e ficar ouvindo palavra, mas sem prática de vida espiritual, sem realidade de Cristo na sua conduta. Uma pessoa que não vive Cristo na experiência. Satanás, ele quer nos manter como cristãos de fachada, e não pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus. Satanás quer nos manter na ignorância. Quanto mais ele nos manter nessa ignorância espiritual, essa vida rasa, melhor para ele. Mas quando você puder tocar a profundidade da vida que é Cristo, você não vai ser mais enganado por Satanás. Que Deus nos ajude, irmãos, irmãs. Que Deus essa noite, na sua infinita misericórdia e graça, possa nos ajudar. Nós necessitamos muito da palavra de Deus. Temos uma extrema carência dentro de nós desta palavra. Que Ele tenha te alcançado nessa noite. Essa é a minha oração no nome de Jesus.